Olá! No vídeo de hoje, atendendo a uma sugestão de uma seguidora, eu vou falar sobre refluxo, um problema que costuma atingir vários bebês, principalmente nos primeiros meses de vida. Bom, como eu sempre falo aqui, eu vou priorizar a produção de vídeos cujos temas sejam sugestão das seguidoras. E dessa vez, o vídeo de hoje é uma sugestão, da Nicole Silva, e eu vou falar para você sobre refluxo. Acho que antes de falar sobre refluxo, a gente precisa explicar um pouquinho a diferença entre o refluxo fisiológico, a doença do refluxo gastroesofágico e também explicar o que é o tal do refluxo oculto. Então vou dizer aqui para vocês que o refluxo fisiológico, ele não é uma doença. O refluxo fisiológico é uma condição de mais ou menos 50% dos bebês bem novinhos, um pouquinho mais até, eles têm esse problema de refluxo. E quando isso não causa desconforto no bebê, a gente não pode considerar um problema, não pode considerar uma doença. Então a gente considera como um refluxo fisiológico normal do desenvolvimento do organismo do bebê. E por que acontece esse refluxo? Por que quando o bebê ingere o leite, ou outro líquido, ele ingere, esse líquido acaba voltando? Porque o esfíncter, que é uma válvula que existe entre o estômago e o esôfago, ele ainda não está completamente maduro. Então, às vezes, o leite passa, o esfíncter nessa válvula não fecha totalmente o espaço e o leite acaba voltando, e a criança regurgita. Quando isso acontece, a criança regurgita e o leite volta, mas ela não se mostra incomodada, ela não chora, ela não para de mamar, ou seja, ela é aquele golfador feliz, tem até uma expressão para isso, então não tem problema nenhum, é o refluxo fisiológico da criança. Então não dá pra a mãe ver que a criança tá golfando e tá regurgitando toda hora. Meu filho tem refluxo. Não, ele tem um refluxo fisiológico, ele não tem a doença, do refluxo gastroesofágico. Então, até quando, vai essa condição normal aí da criança regurgitar um pouco depois das mamadas? O normal é isso durar mais ou menos até 6 meses e em alguns casos até 1 ano. Então, até aí é normal, desde que a criança não demonstre desconforto por causa dessa condição. E o que é, então, a doença do refluxo gastroesofágico? É, então, quando o refluxo passa a ser patológico, é quando ele realmente vira um problema. Ou seja, a criança ela acaba regurgitando muitas vezes ao dia, numa quantidade muito grande. Ela se mostra desconfortável quando regurgita, ela chora, se mostra incomodada, ela para de mamar, não quer voltar a mamar. Então, quando o desconforto está instalado, no ato de regurgitar, isso aí transforma o refluxo fisiológico num refluxo patológico, que é então a doença do refluxo gastroesofágico. Mas por que será então que em alguns casos a criança regurgita e não chora, não reclama, em outros casos ela regurgita e chora e reclama e incomoda? Bom, primeiro tem a ver com a quantidade de vezes que ela regurgita, Quanto mais ela regurgitar, mais ela tende a ficar mais incomodada, porque em muitos casos, quando o leite volta, ele vem com um pouco do suco gástrico que tá lá dentro do estômago da criança. Então vem o leite, vem o suco gástrico, esse suco ele é ácido e ele acaba machucando a parede do esôfago e aí incomodando a criança. Então é por isso que ela apresenta esse desconforto, porque o suco gástrico, quando volta junto com o leite, ele irrita a parede do esôfago. E essa doença aí do refluxo gastroesofágico, ela acontece, o problema ele acontece em que situações? Ele acontece em 2 situações diferentes. No refluxo normal, aquele que a criança regurgita e mostra o desconforto, a irritação, o incômodo, aquele que o leite volta com o suco gástrico que irrita a parede. E no refluxo oculto. O que é o refluxo oculto? É quando acontece isso do leite voltar, o esfíncter não fecha, o leite volta com o suco gástrico, mas o leite não sai da boca da criança e os pais não percebem que ela tem refluxo. Então é o famoso refluxo oculto, porque o leite volta, para aqui, incomoda, a criança se irrita com aquilo e o leite desce, o leite volta de novo, ele não chega a sair. O refluxo oculto, inclusive, ele tende a ser pior, ele tende a causar mais incômodo que o refluxo normal, aquele refluxo onde sai, Por quê? Porque o líquido que sobe queima na subida e queima na descida, queima 2 vezes e o líquido fica parado aqui incomodando a criança. Então eu tendo a dizer que o refluxo oculto, ele incomoda até mais do que o refluxo
aquele onde sai o leite, né, da boca da criança. E aí, como é que, né, os pais identificam que uma criança tem o refluxo normal, fisiológico, da doença do refluxo, né? Ou pior ainda, o refluxo oculto. Como é que os pais fazem para identificar isso? A identificação ela é feita da seguinte maneira. Como eu já citei no início, a criança regurgita, o leite volta e ela não se mostra incomodada, ela não perde peso, ela é o golfador feliz, não é doença, não é problema, é o refluxo fisiológico. Agora, por outro lado, a criança reclama, ela se mostra incomodada, ela não ganha peso, ela regurgita muito, ela para de mamar no meio das mamadas, então aí sim pode ser que o refluxo dela, é muito provável que o refluxo dela tenha se tornado um problema e precisa sim de tratamento. Tem algum outro sintoma que pode ajudar a perceber aí que a criança ela tem um refluxo oculto? Porque quando o refluxo é aquele que o leite sai, fica mais fácil de você identificar. Agora, aquela criança que chora e se mostra incomodada e ela não regurgita o leite, tem algum outro sintoma que pode deixar a gente alerta para identificar esse tal desse refluxo oculto? Na verdade, sim. Então, crianças que demonstram muito narizinho escorrendo, narizinho entupido, crianças que têm muitos casos de otite, toda hora elas têm otite, as crianças que começam a desenvolver mais problemas respiratórios, então o pulmão chiando, uma coisa ou outra, sempre assim, esses probleminhas respiratórios muito frequentes ou de otite, eles podem ter como causa um refluxo oculto. Por que que acontece? Porque quando o leite volta, ele acaba muitas vezes indo parar um pouquinho no pulmão, ele vem parar no ouvido e aí acaba desenvolvendo esses problemas respiratórios na criança. Aí os pais estão desconfiados, né, que a criança tem o tal do refluxo oculto. Porque o refluxo que não é oculto, você identifica, né, pelos sintomas, pelo excesso de regurgitamento, enfim. Mas o refluxo oculto, tem algum exame que pode comprovar que ela tem? Na verdade, tem 2 exames que podem comprovar. Um deles é o EED, que é esôfago, estômago, duodenograma, e o outro deles é a endoscopia. Normalmente os médicos evitam, né, fazer esse tipo de exame porque são os exames um pouquinho invasivos e desconfortáveis para a criança acaba tendo que, pelo menos no caso da endoscopia, ela tem que tomar uma anestesia geral, então não é assim a primeira opção dos médicos. Então, eles preferem fazer, né, o diagnóstico clínico com base nos sintomas, mas em muitos casos sim se recorre aos exames. E aí eles são feitos sempre, né, com um hospital, com acompanhamento médico e tudo. O Léo, por exemplo, fez esses 2 exames, o EED e a endoscopia, quando ele tinha 4 meses de idade, porque ele tinha muito refluxo oculto por conta da APLV dele, né, que o Léo tinha alergia à proteína do leite de vaca. Inclusive, quem quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, tem 2 vídeos que falam sobre isso. E aí, quem quiser saber sobre a APLV, só dá uma olhadinha nesses vídeos que explica direitinho. Então, o Léo, com 4 meses, fez esses 2 exames e correu tudo bem. Então também, se seu filho tiver que fazer, não precisa se desesperar, tá? Feito num lugar de seguro, com acompanhamento médico, num hospital, é seguro para criança. E aí, tem como evitar, né, o refluxo? Tem algumas táticas, né, que a gente usa para evitar ou pelo menos para amenizar o desconforto do refluxo. Uma delas é você, na hora que dá a mamadeira pro bebê ou dá o peito pro bebê, você mantém o bebê elevado de pezinho, né, por pelo menos 15 a 20 minutos, para que o leite tenda a ficar, né, no estômago e não voltar. Se você dá de mamar pro bebê e logo deitar o bebê, a tendência é sim que o leite volte mais fácil. Bom, um outro cuidado aqui é você utilizar travesseiros anti-refluxo, né, com a criança. Então, o travesseiro anti-refluxo, ele é uma superfíciezinha, como se fosse um travesseiro, onde num dos lados ele é mais alto, no outro lado ele fica mais estreitinho. E aí você coloca esse travesseirinho no trocador da criança, coloca na cama, coloca no berço, nos locais que a criança costuma ficar deitada, você coloca para a criança ficar mais elevada. Uma opção também é erguer, né, a cabeceira do berço. Você pode colocar algum objeto embaixo que eleve um pouco a cabeceira do berço, ou coloque um objeto embaixo do colchão para também elevar um pouquinho. Uma outra dica também é posicionar, né, o bebê, deixar ele deitadinho num local que mantenha ele nessa posição mais elevada. Por exemplo, existem algumas cadeirinhas, né, que você coloca o bebê, que ele fica mais sentadinho, bouncers também, ou até no próprio carrinho você consegue deixar o bebê um pouco assim numa posição, num ângulo de inclinação, que ele não fica 100% deitado, ele fica um pouco inclinado, e isso evita
que o leite volte. Bom, uma outra dica, né, é você cuidar também na quantidade de leite que é oferecida para criança. Muitas crianças, elas acabam tendo refluxo porque elas mamam demais. A quantidade ingerida de leite é muito grande. E aí a criança acaba ficando com o estômago cheio e a tendência é que o leite volte, né? Porque falta espaço lá, o leite acaba voltando. Então, inclusive, o pediatra dos meninos, que é gastropediatra, especializado em tratar casos de refluxo, ele diz que muitas vezes, né, o tratamento que ele dá pro bebê é que a mãe diminua um pouco o oferecimento de leite para a criança, que não deixa ela mamar o total, né, a quantidade total que a criança tende a mamar ou que teria vontade de mamar. Claro, não vai deixar a criança passar fome, né? E ele também só dá essa orientação para crianças que estão assim com um peso bem tranquilo, né? Um peso bem adequado para a idade, até crianças gordinhas. Criança magra, com certeza, ele não dá essa orientação. E existe, enfim, medicação para o refluxo? Sim, existe medicação, existe tratamento, mas eu não falo sobre isso aqui. Aí, para essas informações, tem que realmente procurar um pediatra e se informar. Refluxo tem cura? Sim, a boa notícia é que refluxo tem cura, seja ele refluxo oculto ou não. Tende a melhorar até os 6 meses, que quando não melhora até os 6 meses, até os 12, né? A maioria das crianças ficam bem, né, do problema até os 12 meses, e algumas poucas, né, raros casos que a criança leva então esse problema ao longo da vida, e aí tem que continuar tratando. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui explicativo, né, do canal Macetes de Mãe, onde eu falei sobre refluxo, que é um problema que tende, né, aí a atingir várias crianças, né? A gente costuma escutar muito nos consultórios médicos sobre esse problema. Eu espero que tenha tirado muitas dúvidas, né, das mamães. Quem curtiu o vídeo, por favor, compartilhe, deixe o like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Grande beijo, até a próxima!